Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na nossa Academia de Pregadores, nas lições bíblicas de Escola Dominical, currículo adultos. Para a glória do nome de Jesus, chegamos ao início de mais um ano, 2023. Um ano de expectativas, mas com toda certeza, um ano onde seremos novamente, ou continuaremos sendo dirigidos debaixo da mão do Senhor e com a bênção de Deus sobre a nossa vida. E é com muita alegria que aqui na Academia de Pregadores nós vamos iniciar o nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical neste ano de 2023. Nesse primeiro trimestre, vamos estudar sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós sabemos que o avivamento é algo urgente. Nós vamos estudar durante esse trimestre diversos avivamentos que Deus promoveu na história e temos também a convicção que este é um tempo de clamarmos a Deus por um avivamento. Então seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que será um trimestre abençoador para a tua vida. As lições estão muito bem comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Mais uma vez, o pastor Elinaldo Renovato nos presenteando com comentários tão bíblicos, teológicos e práticos também para a nossa vida. Eu tenho certeza, como eu sempre digo, é uma trilha, uma jornada, uma caminhada que nós vamos seguir aqui durante 3 meses, 13 lições que serão bênção para a sua vida. Você não pode perder, divulgue a Escola Bíblica Dominical, mande aí o link da Academia de Pregadores para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e eu tenho certeza que juntos nós cresceremos para a glória do nome de Jesus. Então, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula deste primeiro trimestre de 2023. Muito bem, queridos, como estamos já dizendo, não é? Vamos estudar durante esse trimestre sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós temos certeza que a palavra de Deus nos chama a nos quebrantarmos diante de Deus, sobretudo para experimentarmos o seu poder. Durante esse trimestre, as nossas lições são comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em economia e mestre em administração, autor de obras como Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células Tronco, dentre outras obras. São diversas outras obras, diversas lições de Escola Bíblica Dominical comentadas aqui pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um homem de Deus, já estive há uns anos atrás com o pastor Elinaldo Renovato, conheço de perto, um homem que tem um trabalho muito abnegado ao reino de Deus, à obra de Deus, e você vai perceber que os comentários do pastor Elinaldo são comentários maravilhosos, magníficos e com toda certeza irão contribuir com a nossa vida durante este primeiro trimestre de 2023. Na aula de hoje, abrindo o primeiro trimestre, vamos estudar a lição 1, que é do dia 1º de janeiro, não é? O dia 1º de janeiro agora está caindo justamente no nosso primeiro domingo do ano. Eu sei que muitos acabam fazendo algumas comemorações e não terão a escola bíblica dominical no domingo pela manhã, mas estudarão a lição durante a semana, aí, algumas igrejas na terça, outras na quarta, na quinta-feira, geralmente que é o culto de ensino bíblico, mas o importante é não perder este início de trimestre. Então, dia 1º de janeiro, lição de número 1, nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual, a importância do avivamento espiritual, a necessidade do avivamento espiritual para a igreja do Senhor Jesus. O texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. É um texto muito conhecido, né? Eu sempre digo dos leitores da Bíblia, mas é um texto, no geral, muito conhecido no meio evangélico. O texto áureo nos diz: e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós sabemos que esta é a voz do Senhor a Salomão, palavras ditas pelo Senhor a Salomão, depois que Salomão edificou e consagrou o templo ao Senhor. E então Deus apareceu a Salomão à noite e disse a Salomão que havia recebido o seu sacrifício, havia se agradado do que Salomão tinha feito, e os seus olhos, os olhos do Senhor estariam naquele templo todos os dias, os seus ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar. E aqui nesse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, nós percebemos que o templo é um lugar importante. O lugar onde a igreja se reúne é muito importante para a adoração. E então Deus fala com Salomão que iria ouvir o seu povo. E ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós percebemos então que a solução para quaisquer crises, se você ler os versículos anteriores ao versículo 14 do capítulo 7 aí de 2 Crônicas, você vai perceber que Deus traça um quadro de crise. Ele fala de fome, peste, espada por castigo, guerras, né, neste caso. Qualquer crise encontra a solução quando o povo de Deus clama a Ele. Quando o povo de Deus se posiciona, humilha, ora, busca a face do Senhor, abandona os seus maus caminhos, se converte ao Senhor de verdade. Então nós sabemos que a solução está sempre na oração. A verdade prática dessa primeira lição nos diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem, que vêm antes do avivamento. Então perceba que a verdade prática, que é a verdade em torno da qual a nossa primeira lição está girando, ela nos propõe 3 atitudes muito importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. Tiago diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Essa humilhação é uma submissão à vontade de Deus. Humilhar diante de Deus aqui, às vezes a gente tem uma ideia equivocada de nos humilhar diante de Deus, partindo daquilo que é, às vezes, um relacionamento humano. Porque nos humilhar diante de alguém é quando a pessoa fala alguma coisa, quando a pessoa está falando de algo que nós até discordamos. A gente, não, tranquilo, ok. A gente se humilha. Esse humilhar diante de Deus não é só se abaixar, é uma submissão total e irrestrita à vontade de Deus. Então, humilhar diante de Deus aqui não é só um ato, é uma atitude. Então, humilhar-se diante de Deus, depois buscar a face do Senhor em oração, clamar a Deus em oração. A oração, sobretudo, fala de comunhão com Deus. A oração não é uma ferramenta de petição, é um mecanismo de comunhão. Então, buscar a face do Senhor em oração, é claro que é clamar, mas é estar, é gastar tempo, estar com Deus, gastar tempo com Deus em oração, e isso promove a comunhão. Sobretudo, converter-se dos seus maus caminhos. Todos nós, mesmo sendo servos de Deus, temos a tendência de trilhar caminhos maus. Então nós precisamos estar sempre nos convertendo. Converter é mudar de atitude, buscar uma nova direção, sobretudo orientada por Deus. A palavra-chave da nossa lição é avivamento. Nós vamos definir aqui nessa aula de hoje o que é avivamento. Eu fiz questão de buscar uma definição do que é avivar e do que é renovar. Nós vamos entender isso e entender a importância do avivamento para a nossa vida e também para a vida da igreja. Leitura bíblica em classe está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 e 15, e também no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. O texto bíblico nos diz o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, perceba que Deus vai traçar um quadro aqui de crise em todos os aspectos naquele tempo, inclusive crise econômica. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas considerações que eu julgo muito importantes na leitura bíblica em classe, é claro, para a nossa meditação, mas também como uma orientação aos nossos professores de escola bíblica dominical. Primeiro, em 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor está garantindo que os seus olhos estariam atentos e os seus olhos abertos e os ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar. O que nós percebemos? Não foi Deus quem pediu um templo a Davi. Davi intentou fazer o templo, não pôde, e Salomão fez este templo. Foi o desejo do coração de um homem, Davi, que era segundo o coração de Deus. Por que o templo? Porque o templo seria o lugar da manifestação visível da presença de Deus, da glória de Deus ali, o lugar onde eles iriam se reunir. E o que eu gosto sempre de dizer é que o templo foi construído por homens, mas não para homens. Ele foi construído por homens, mas para Deus. O templo foi construído por homens e edificado por Deus. O templo foi construído por homens, mas foi consagrado para Deus. E Deus ouve e percebe, vê tudo que Salomão fez e fala com ele, eu recebi. Então o templo foi feito por homens para Deus e foi aceito por Deus. E nós precisamos entender essa dinâmica. Deus consagrou aquele lugar. O homem dedicou a Deus e Deus consagrou. Deus escolheu aquele lugar. Então, é muito importante compreendermos que o que nós fazemos e dedicamos a Deus, Deus consagra. E quando Deus consagra, aquilo é totalmente separado para Deus. O profeta Ageu foi um profeta pós-cativeiro babilônico. Nós estudamos no trimestre passado, o último trimestre de 2022, nós estudamos sobre o cativeiro babilônico, o retorno do cativeiro babilônico. O povo retornou e alguns que tinham visto a suntuosidade, a grandeza, a riqueza, o ouro, a prata, tudo aquilo que havia no templo de Salomão, começou a ver o templo ser reconstruído e pensou, esse templo não é de nada. O templo verdadeiro era o de Salomão. E o Senhor diz que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante que o próprio Deus deixa claro para a gente neste versículo de número 9 desse texto do profeta Ageu.
A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz que Israel esperava estava condicionada à glória de Deus na casa, no templo. Estava condicionada ao povo terminar a construção do templo e realmente dedicar o templo a Deus. Nós precisamos compreender que a paz que nós aguardamos, ela vem de Deus e ela está condicionada à nossa atitude, àquilo que nós fazemos para Deus. Vamos aos comentários da nossa lição? A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O nosso comentarista nos propõe, na introdução da nossa lição, o nosso comentarista nos propõe que, aliás, no primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, vai tratar sobre o que é avivamento. O que é avivamento? Primeiro parágrafo, avivamento espiritual. Então, o que é esse avivamento espiritual? Pastor Elinaldo diz que esse avivamento espiritual só tem início, ele só tem início. Deixa eu diminuir isto aqui. Ele só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. É desejo de Deus avivar o seu povo. Mas o avivamento só tem início quando o Senhor encontra espaço
espaço no nosso coração. Aquilo que Deus quer fazer precisa encontrar espaço no nosso coração. E quando encontra espaço no nosso coração, isso realmente acontece. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo fala algo importante. Fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então deixa eu falar aqui mais de perto para você, para a gente entender, eu quero deixar isso claro, o que é transformar e o que é renovar. Vamos lá. O que é transformar e o que é renovar? Repito, Paulo disse em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É possível acontecer um avivamento sem uma transformação? Não, não é possível. Então vamos lá, o que é renovar? Renovar é fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Alterar para melhor. Alterar para melhor. Isso é renovar. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida de transformação. Nós nos transformamos todo dia. Nós nos transformamos todo dia. Eu não sou hoje a pessoa que eu era 10 anos atrás, porque nós nos transformamos por diversas situações da vida, inclusive as crises. Aliás, não tem nada que nos transforma mais do que as crises. Isto é transformar. Agora, renovar, só Deus pode fazer. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformai-vos, Paulo está falando de algo que é inerente ao ser humano. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O único que pode nos renovar é o próprio Deus. Não tem como eu hoje, aos quase 47 anos de idade, querer voltar aos 30. Isso é impossível. É impossível para o ser humano esse renovo na prática. Então, quem pode nos renovar, na verdade, é o Espírito Santo. Nós nos transformamos e, através desta transformação da nossa mente, nós recebemos o renovo. Agora, o que é avivar? É tornar mais ardente, avivar o fogo, dar brilho, avivar uma cor, tornar mais vivo. Isto é avivar. Deus pode nos avivar. Deus pode tornar o fogo em nós mais vivo, mais ardente. E quando isso acontece na nossa vida, as transformações que nós precisamos ocorrem em nós de forma mais prática, mais rápida, e nós alcançamos este renovo. O que nós estamos falando aqui na lição de hoje sobre avivamento é algo produzido por Deus. Só Deus pode verdadeiramente avivar o seu povo. O Espírito Santo tem a capacidade de nos tornar mais vivos. Quando nos enchemos do Espírito Santo, nos tornamos então mais vivos. Que nós entendamos isso e com toda certeza isso será de bênção para a nossa vida. Então, no primeiro parágrafo deste primeiro ponto, tratamos sobre esse avivamento espiritual, que tem início quando o Espírito Santo encontra lugar em nosso coração. Segundo parágrafo, nós vamos tratar sobre a pré-condição para o avivamento. A pré-condição para o avivamento. O que é essa pré-condição? É o que promove, é algo que ocorre na nossa vida que vai nos empurrar, digamos assim, para o avivamento. E o nosso comentarista deixa claro que a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Uma coisa que precisamos entender é que as crises são cíclicas. As crises na nossa vida, uma crise na nossa vida, as crises são cíclicas. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Cíclicas. As crises são cíclicas. A nossa vida é uma vida feita de crises e calmaria. Momentos de crises e calmaria. A nossa vida é assim. A primeira crise que nós enfrentamos na vida é o nascimento. É o nascimento. Nascer é uma crise. Sair do útero, o lugar onde estava tudo agradável, confortável,
que propiciava uma vida tranquila, a gente não precisava nem respirar no útero. Saiu de lá, seu pulmão tem que fazer um esforço. Então, a primeira crise é o nascimento. Nós precisamos compreender que, diante de crises, Deus está nos dando oportunidades para crescer. É um assunto vasto e que eu gosto muito até de falar sobre crises. Nós precisamos crescer com as crises. Pior ou mais importante que a crise é o resultado dela. A mesma crise que mata alguns é a crise que dá vida para outros. Nós enfrentamos aí 2 anos de crise no país, pandemia. Muitas pessoas tiveram a vida difícil na crise, mas muitas pessoas encontraram na crise uma oportunidade de crescimento, de enriquecimento e oportunidades sólidas, realmente. Então, a crise, sim, é uma pré-condição para o avivamento. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre as condições para o avivamento espiritual. A primeira condição, como nós falamos, uma crise. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero e a tentativa de tirar a própria vida. Então percebamos que todas essas atitudes são atitudes humanas diante da crise. Agora, é claro que a gente está tratando aqui de uma crise. Israel estava enfrentando uma crise. O próprio texto bíblico, da leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição, nos aponta para esta crise. Mas a minha pergunta sempre é: nós vamos sempre aguardar uma crise para que a gente realmente sirva a Deus, busque o avivamento? Eu vejo pessoas dizendo assim: a igreja tem que ser perseguida para ela ser despertada, buscar um avivamento. Será mesmo? Será que nós não vamos amadurecer? Será que nós não vamos compreender que é melhor buscar a Deus? É melhor ir a Deus de forma voluntária, sabendo do que Ele pode fazer, do que esperar que uma crise nos empurre para o Criador? Isso é questão de amadurecimento espiritual. Nós precisamos amadurecer espiritualmente de forma que a gente busque a Deus voluntariamente e não forçado por nenhuma crise. Mas, sem dúvida, uma crise é uma condição para um avivamento espiritual. Segundo parágrafo, outra condição para o avivamento espiritual: a humilhação diante de Deus. E nós já tratamos aqui, já falamos aqui agora há pouco, até mesmo comentando a leitura bíblica em classe, que essa humilhação não é só se abaixar, não é só esse semblante sepulcral. A humilhação fala de dependência. Nós precisamos aprender a viver totalmente dependentes de Deus. Eu já disse aqui em outras aulas, e repito sempre, que eu aprendi a fazer uma oração com um pastor amigo, reverendo Apolônio Souto, e todas as vezes que ele ora, ele fala algo que aponta a sua dependência, e eu aprendi a fazer isso. Em qualquer oração, para qualquer circunstância, eu sempre digo, procuro dizer, e o pastor Apolônio faz isso, eu aprendi isso com ele: Deus, eu declaro a minha dependência de Ti. Nós só experimentaremos um avivamento quando estivermos em total dependência de Deus. E isto nos projeta para nos humilharmos diante do Senhor. Terceira condição para o avivamento espiritual: orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Por que precisamos orar por um avivamento? Orar, mais do que ser uma ferramenta de petição, é um mecanismo de comunhão. A oração nos coloca em comunhão com Deus. E quanto mais comunhão temos com Deus, mais
perto da sua vontade estaremos, mais dependentes da sua vontade estaremos e mais também compreendemos a vontade de Deus. Então, quando oramos, através da oração, através desta nossa busca pela comunhão com Deus, nós criamos o ambiente necessário para que haja o avivamento. Orar e buscar a face do Senhor. Quarta condição para o avivamento espiritual: conversão sincera dos pecados. Conversão sincera dos pecados. E isso aqui, como nós já tratamos, já falamos no início, fala de arrependimento. Arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender, buscar a face do Senhor, trilhar um caminho diferente e fazer a vontade de Deus. Não pode haver avivamentos sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Não pode haver avivamento sem que nós busquemos a misericórdia de Deus para a nossa vida. Quinta condição, um caminho preparado. Um caminho preparado. Nós precisamos trilhar este caminho. Então, a crise pode ser esta condição, pré-condição para o avivamento. Mas, se buscarmos mais a face do Senhor em oração e decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, aí sim o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Nós precisamos preparar este caminho do avivamento. E como nós preparamos este caminho do avivamento? Nos convertendo, nos voltando para o Senhor, buscando verdadeiramente a sua face. Terceiro e último ponto da nossa lição: a necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro parágrafo, a situação espiritual de Judá. Então, por causa da desobediência, Israel tinha ido para o cativeiro. Nós aprendemos isso, repito, no quarto, que foi o último trimestre de 2022. Então, Israel tinha ido para o cativeiro e agora Deus iria restaurá-los. Primeiro parágrafo, a destruição do templo e a morte. Nós sabemos que Nabucodonosor fez 3 incursões em Jerusalém e na terceira incursão ele destruiu totalmente o templo, levou o povo para o cativeiro e eles tiveram que aprender a depender de Deus no cativeiro. Segundo, o chamado para reconstruir o templo. O templo era um lugar escolhido por Deus. Então, para eles, para o judeu, o templo era um dos lugares mais importantes e tem que ser também para a nossa vida. Então, Deus, assim como levou o povo para o cativeiro em 3 levas, fez o povo retornar do cativeiro em 3 levas. Primeiro, liderados por o sacerdote Josué e por Zorobabel. Depois, liderados por Josué e Zorobabel. Depois, teve um retorno com Esdras e depois com Neemias, quando a obra foi realmente concluída. A terceira situação que Israel vivia. Deus levanta homens para realizar a obra. Então nós temos aqui, como disse, Josué e Zorobabel, Esdras e Neemias foram chamados por Deus para realizar esta obra. O próprio profeta Ageu, que anima o povo, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Nós já tratamos aqui, eu fiz um destaque neste ponto, mas já tratamos aqui nos comentários da leitura bíblica em classe, que a paz que o povo esperava aconteceu depois que a glória de Deus encheu a casa novamente. Você que frequenta aqui a Escola Bíblica Dominical vai lembrar que no trimestre passado a glória de Deus saiu do templo, saiu de Israel, saiu de Jerusalém, e só depois que a glória de Deus saiu é que o templo foi destruído. Agora a glória de Deus volta. E com o retorno da glória de Deus, a
paz também é implantada, porque Deus levanta homens para a sua obra. Quarto lugar, o desejado das nações e a glória da segunda casa. O profeta Ageu fala que o Senhor daria de novo ao seu povo o desejado das nações, não é? Então, Deus tem prazer em renovar, em restaurar. E a leitura bíblica em classe aponta para este tempo, quando Ageu trata, por exemplo, no versículo de número 7, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O prazer de Deus não é punir, o prazer de Deus não é destruir, o prazer de Deus é ver essa restauração acontecendo, fazer com que o povo viva essa vida de plena comunhão com Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E aí, na letra A deste segundo parágrafo, nós temos aqui as promessas de Ciro. Deus usa Isaías para falar, que digo de Ciro, senão que ele é o meu pastor e apacentará o meu rebanho. Embora fosse um rei ímpio, mas havia um plano de Deus sobre a vida de Ciro para restaurar a nação de Israel, levar o povo de volta para a sua terra. Depois, Ciro liberta Israel do cativeiro. O próprio Ciro entendeu isso. Isso está registrado em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. O próprio Ciro compreendeu que Deus o havia levantado para conquistar as nações da terra, ou seja, Deus usa um rei ímpio para cumprir a sua vontade. E terceiro, tópico deste segundo parágrafo do terceiro ponto, a conclusão do templo. Como nós falamos aqui, esta obra foi concluída através do retorno da liderança de Neemias em 516 a.C. O povo realmente concluiu a obra. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. E o nosso comentarista diz que, infelizmente, há uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. E nós vamos estudar isso aqui durante esse trimestre, nós vamos perceber que quando estudamos historicamente a história da igreja, nós vamos perceber que é uma tendência, sabe? Assim como o povo de Israel no livro de Juízes, às vezes estava em alta, às vezes estava em baixa. Esses altos e baixos sempre ocorrem no que se refere às questões do avivamento. Então, há uma letargia, e o povo que outrora estava avivado, em um dado momento, volta a perder este avivamento. O avivamento no Brasil chegou a pouco mais de 100 anos, que foi o resultado do último grande avivamento. Nós vamos estudar isso aqui também, o resultado do último grande avivamento de Deus na face da terra. O movimento pentecostal chegou no Brasil há pouco mais de 100 anos. E nós estamos agora carecendo de um avivamento novamente. Porque o que nós precisamos é entender a necessidade de manter uma vida avivada. Lá no Antigo Testamento, Deus acendeu fogo no altar do holocausto. O próprio Deus, em Levítico 9, acendeu o fogo. Moisés orou, a Bíblia diz, saiu fogo diante de Deus e acendeu o altar do holocausto. Mas o Senhor disse que o sacerdote tinha que manter a chama acesa. Todos os dias ele tinha que tirar a cinza e colocar mais lenha para manter o fogo aceso. Que nós clamemos a Deus pelo avivamento que nós estamos carecendo nestes últimos dias, mas, sobretudo, que nós possamos manter a chama acesa para a glória do nome de Jesus. Queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula do trimestre, onde
tratamos aqui sobre essa necessidade, sobre o que é e sobre a necessidade do avivamento espiritual. Na aula que vem, nós vamos estudar sobre o avivamento no Antigo Testamento, alguns movimentos de avivamento de Deus no Antigo Testamento. E vamos perceber que Deus sempre quer avivar o seu povo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.